já estudou sobre os desafios da mulher cristã numa sociedade secular? Lembra? Esse ano vai ser o tema proposto, é o tema proposto para nós. Nós vamos, igual a Teca falou, no final do ano, a gente vai estar todas juntas, dia 23 de novembro. Uma amiga muito querida, se assim Deus permitir, Daiane Ellis, vai estar falando com a gente. E a gente vai fechar com chave de ouro o que a gente passou o ano todo estudando. Na última reunião, vocês lembram? Abre lá em Tito, a gente está estudando Tito 2. Na última reunião, nós estudamos mulheres mais velhas vivam de acordo com a sã doutrina. E a gente viu a importância da sã doutrina, por que é importante a gente estudar. E se vocês se lembram, olha lá o 1:12, Tito 1:12, como eram as características das nossas irmãs na igreja de Creta. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Então, as nossas irmãs também eram assim, não era só os homens, que a gente lê e fala assim, não, era só os homens que eram assim, né? Não, as mulheres também eram assim. E aí, por isso, Paulo deixa Tito na cidade de Creta, olha o versículo 5, olha o que ele fala. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero, conforme falei para você. Então, a igreja estava uma bagunça, estava uma confusão, então Tito ele tinha que levantar pastores, ensinar homens piedosos, e aí ele tem todas as características, a gente já viu tudo isso na última reunião, então eu não vou voltar, só para a gente relembrar. E aí esses homens, e Tito, ele ia ensinar o quê para esses homens? Olha o 2:1. Ele ia ensinar a sã doutrina, tanto porque quando ele levantasse esses presbíteros, eles iam ensinar, e tanto Tito, ele ia ensinar a sã doutrina. Olha o 2:1, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine para quem? Para os homens, versículo 2, 3 para as mulheres, 6 para os jovens e 9 para os servos. Então, Tito, ele ia ensinar sã doutrina para aquelas pessoas, e aquelas pessoas não seriam mais como os cretenses. Olha o 1:1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, Tito ia ensinar a palavra do Senhor para as mulheres, ensinar a sã doutrina, lembrando que a sã doutrina não é um conjunto de regras, só usa saia, não passa batom, não é nada disso aqui que Tito está falando. O que Tito está falando da sã doutrina é um conjunto de crenças a respeito do Evangelho. Lembra que existiam falsos mestres que estavam ensinando um outro evangelho. Então, Tito estava ensinando o verdadeiro evangelho. E aquelas mulheres, quando ouvissem o verdadeiro evangelho, aquelas que o Senhor havia separado, elas iam se tornar mulheres piedosas, mulheres crentes no Senhor Jesus. E aí a gente chega hoje no nosso estudo de reverência. Reverência tem sido um desafio para mim, vou ser muito sincera. Faz algum tempo, como eu já falei, que eu estudo reverência, e parece que ainda reverência é uma coisa que é difícil de colocar em palavras e definir o que é reverência e o que não é reverência, como vocês. Eu escutei acho que foi a Pri, falou, ainda bem que a Sil vai falar sobre reverência, porque realmente não é um assunto, a gente acha que sabe, mas não é assunto tão fácil. Então, eu sempre digo, um dia de cada vez, Senhor, me ajuda hoje a ser reverente. Por favor, Senhor. Só por hoje, me ajuda a ser reverente. E a gente vai lá, e eu espero que vocês também, no final do estudo, cheguem, só por hoje, me ajuda a ser reverente. Porque é um desafio. Vamos lá para Tito 2:3? Vamos ler? Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que temos de ouvir o Senhor. E eu te peço, Senhor, agora que o Senhor aquiete o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, ao entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, a nossa visão para entendermos o que o Senhor requer de nós.
Nos ajuda, Senhor, neste momento. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Vamos lá. Versículo 3. Do mesmo modo. Está indo de vocês? Do mesmo modo? Está como? Semelhantemente, né? Semelhantemente ou do mesmo modo, as mulheres idosas sejam reverentes. Tem outra tradução de vocês? Sejam sérias. Que mais? Sim, as mulheres mais velhas sejam reverentes. Reverentes ou sérias, né? Só que ele começa do mesmo modo. Do mesmo modo de quê? É só a gente subir um versículo. Olha lá. Quanto aos homens, lê o versículo 2. Quanto aos homens mais velhos ou idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Isso quer dizer que Tito 2 não é só para mulheres. Tito 2 também é para os homens. Aqueles homens, lembra o versículo 12? Cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos, no 1:12. Então, agora, a sã doutrina ia fazer com que esses homens fossem como? 2:2. Moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. E nós, mulheres mais velhas, também precisamos ser assim. Sensatas, respeitáveis, sadias na fé. Isso também tem a ver conosco. Então, homens e mulheres, o Senhor chama para ter um comportamento de acordo com aquele que o chamou. Só que parece que para nós, mulheres, o Senhor deu um pouquinho a mais. Não sei porquê, não sei se a gente é mais complicado, demora mais para entender, talvez, não sei. Mas ele deu características, ele deu sentenças específicas para nós mulheres. Mulheres mais velhas, sejam reverentes. Sejam reverentes. E aí, a gente precisa entender que a nossa cultura vem trabalhando diretamente contra essa palavra. A nossa cultura, ela prega, mulheres, sejam irreverentes. As mulheres mais velhas do que eu, vai lembrar da cultura Woodstock. Sem lenço, sem documento, lembra da cultura hippie aqui? A Lula riu. O que vale mesmo é a gente ficar numa rodinha, tocando, fumando. Foi a época da mini saia, lembra? Que as mulheres começaram a usar mini saia. Então, a gente precisa ser irreverente. Um pouquinho das mais novas, não tão novas, mas lembra? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente canta isso e a gente embala, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente está impregnada nessas coisas na vida da gente. Por quê? Porque a irreverência, ela tem um arzinho do pecado. Ela parece ser gostosa, ela é atrativa. Agora, para as muito mais novas, tem uma música que bomba. E eu acho que eu já falei essa música aqui, mas é uma adolescente que ela gosta muito dessa música. Ela diz, tia, essa música é muito legal, escuta. Ela diz assim, eu não vou cantar ela. Mas ela diz para a gente viver intensamente, mesmo que é proibido. E ela diz assim, tanto amor guardado aqui dentro. E a gente se perdendo à toa por conta de outra pessoa. Só dá para saber se acontecer. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Na verdade, somos bons amantes. Essa é disparada no sertanejo universitário. O que é isso? É a cultura do irreverente. Viva intensamente. Regras. O que tem se ele é o marido da outra? A gente está sentindo alguma coisinha, vamos viver. E assim a gente vive essa cultura do... Para que ser reverente? Mas aí a gente fica perguntando o que é reverência. É tão difícil a gente colocar em papel. Será que eu sou uma mulher reverente? Soltou um vídeo ontem que eu fiz, e aí essa pergunta, você é uma mulher reverente ou você é uma mulher irreverente? É claro que a gente logo fala, claro que eu sou reverente. Eu sou crente? Não é assim que a gente fala? Irreverente, essas moças aí do mundão. A gente fala assim. Mas a gente precisa, mais do que nunca, ir para a palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz para mim, o que é ser reverente? E aí a gente volta para cá. A gente precisa ver, aquelas mulheres de Creta estavam sendo reverentes?
Os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões e preguiçosos. Eu acho que não. Senão Paulo não tinha colocado aqui para nós. Mulheres de Creta, acordam, vocês precisam ser reverentes. E aí a gente precisa lembrar, as mulheres que foram transformadas por Cristo, que nasceram de novo, não são mais como as cretenses. Nossa atitude externa reflete algo que Deus já fez aqui dentro. Não é só um comportamento, se eu vou usar mini saia, ou se eu vou usar cabelo grande. Não, é algo que Deus já fez aqui dentro. E aí, eu não sou mais uma cretense, eu sou uma cidadã dos céus. E como cidadão do céu, eu sou reverente. Mas a gente vai entender um pouquinho do contexto. Do mesmo modo, mulheres idosas sejam reverentes. Reverência aqui, eu vou ler para vocês, ela tem o sentido do seguinte: como os que se empregam no serviço sagrado. É um adjetivo sacerdotal. É uma característica da conduta ou atividade de alguém executando obrigações religiosas e cerimoniais a uma divindade. Essa reverência aqui era a mesma coisa usada, mesmo a palavra usada para os sacerdotes. Lembra do Antigo Testamento? Não existiam os sacerdotes, aqueles homens que apresentavam diante do Senhor as ofertas. Eles iam regularmente diante do Senhor apresentar as ofertas, os pedidos, e eles eram separados para trabalhar apenas no templo. Vocês se lembram disso? O sacerdote ele não podia fazer qualquer outra coisa. Ele só podia trabalhar no templo. E ainda tem, as professoras de escola dominical vão lembrar das crianças, ainda tinha aqueles sacerdotes que botavam, quando eles iam oferecer o sacrifício, eles amarravam um cordãozinho aqui, e eles entravam no Santo dos Santos. O que aconteciam se eles estivessem em pecado? Eles morriam. Eles morriam. Por quê? Porque eles ofereceram algo que não era para oferecer. De tão sério que era a posição do sacerdote. Por quê? Porque ele trabalhava para o Senhor. Ele servia o Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Mulheres, vocês servem ao Senhor. Vocês trabalham para o Senhor. Olha que responsabilidade. Mulheres mais velhas, vocês não servem qualquer pessoa. Por isso, sejam reverentes. A mesma coisa para os sacerdotes, a mesma coisa para nós. E como a gente sabe se o sacerdote estava fazendo algo certo ou errado? Já imaginaram isso? Como é que eu sei se o sacerdote estava sendo reverente? Só quando ele voltava morto? Boa, Gil. Como é que eu sei se o sacerdote estava sendo reverente? Lembra, a gente está tentando construir o que é ser reverente. Então, até agora, a gente já viu que é a mesma palavra usada para os sacerdotes, que eram separados para servir ao Senhor. Eles não podiam fazer mais nada, somente servir ao Senhor. E eles não podiam servir ao Senhor de qualquer forma. Quando Deus tirou o povo do Egito, lembra que eles estavam lá no Egito, e Deus, então, ele vai construir as cabanas e vai construir o templo. As cabanas não, o templo, né? O templo não de madeira, de pedra, mas um templo de lona, né? Deve ser, sei lá, uma tenda, né? Uma pele de lá. E aí, eles constroem de qualquer jeito o templo, a tenda? Até a roupa dos sacerdotes, quem que ditou? Deus. Se você for ler aquilo que a gente tem um pouquinho de dificuldade, que é Levítico, Números, aí está lá assim, ó, a medida da cortina da tenda será, a medida, não sei o que, será, a bacia de bronze, vai ser de bronze na medida tal. Aí a gente acha assim, nossa, por que será que esse negócio está aqui? Sem necessidade, não é? Mas o que a gente está vendo? Os sacerdotes, eles iam servir a Deus. E quem é Deus? Santo, santo, santo. Então, os sacerdotes, eles não podiam servir de qualquer jeito. Eles tinham que servir a Deus do jeito que Deus havia determinado. Não era de qualquer jeito. Deus disse, faz isso, 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 isso. Como é que o sacerdote estava sendo reverente? Se ele fazia isso, 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 isso. Então, a gente começa a entender que a reverência não é uma atitude externa, usar uma saia ou não pentar o cabelo, mas é muito mais do que isso. Eu me lembrei, eu e Nelson estudando, a gente se lembrou de Levítico, de Nadab e Abiú. Vamos lá?
a história de Nadab e Abiú. E aqui a gente vai ver se o sacerdote foi reverente ou irreverente. Levítico 10, abre aí. Levítico 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e trouxeram o fogo e colocaram no incenso. Lembra, eles são sacerdotes e estão levando uma oferta para o altar do Senhor, tá? Cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles e sobre o fogo colocaram o incenso. E trouxeram fogo, o quê? Estranho diante da face do Senhor. Algo que Deus não havia ordenado. Bom, Nadab e Abiú eram filhos de Arão. Deus separou a família de Arão para ser sacerdote, para servir no templo. E Deus deu todas as instruções de como seria esse serviço. O que Nadab e Abiú fizeram? Eles foram no templo, acordaram um belo dia. Hoje é meu dia, minha escala do louvor, a minha escala da faxina, a minha escala no templo. Eles foram lá fazer a entrega do sacrifício ao Senhor. Só que eles trouxeram um fogo, que está escrito aqui, um fogo estranho, e aí vai explicar que fogo estranho esse. Foi porque Deus não havia determinado daquele jeito. E aí o que aconteceu com eles? O versículo 2... Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor. Olha que sério. Os sacerdotes eram separados para servir ao Senhor no templo. Só que eles não podiam fazer o que eles queriam. Eles precisavam fazer aquilo que Deus determinou que eles fizessem. Nadab e Abiú, um belo dia, acordou e determinou que eles iam fazer o que eles determinaram a fazer. E o que aconteceu? Foram mortos. Porque eles não cumpriram a ordem do Senhor. Hebreus, ele vai trazer luz a esse texto. Vamos lá para Hebreus. Por que eles morreram? Hebreus 12. Lembra que a gente está pensando, trabalhando o que é ser reverente. Hebreus 12, 28. Pensa se eles foram reverentes ou irreverentes diante de Deus. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. De qualquer jeito, meninas, de modo agradável a quem? A Deus. Com reverência e temor. Por que a gente precisa servir ao Senhor com reverência e temor? Olha o versículo 29. Porque nosso Deus é fogo consumidor. Lembra de Nadab e Abiú? Eles serviram a Deus de qualquer jeito. Deus, ele é santo, santo, santo. Não é de qualquer jeito que a gente serve ele. Eles foram irreverentes. E sabe por que eles foram irreverentes? Porque eles serviram ao Senhor como eles quiseram. Não como Deus quis. E aí a gente vai começando a entender o que é ser uma mulher reverente. Eu tenho estudado um pouquinho sobre os profetas maiores. Eu estava compartilhando com uma amiga algo que tem me chamado muita atenção. Vamos lá para Jeremias 44. Lembra que Deus chama as mulheres mais velhas, e aqui são as mais velhas mesmo, para serem reverentes. Nós fomos separadas para servir ao Senhor. Não de qualquer jeito, mas do jeito que Ele determina. E eu estou estudando os profetas maiores. E eu cheguei num texto de Jeremias 44. Já tinham se passado muitos anos. O povo não estava mais morando em tendas. O povo já tinha suas casas. Eu imagino que as mulheres já tinham as suas coisas, os seus guarda-roupas daquele jeito, as suas taças no lugar. E muito tempo havia se passado. E o povo de Israel havia esquecido do Deus santo, santo, santo. E cada um estava fazendo do jeito que queria.
E aí Deus levanta os profetas, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas maiores e menores, para exortar o povo, para ver onde vocês estão. Preste atenção, onde vocês estão indo. E aí a gente chega aqui no capítulo 44, e Deus então levanta Jeremias para falar com o povo. E vocês leem em casa depois, mas no versículo 7 diz: agora sim diz o Senhor. E o Senhor vai fazendo várias perguntas. Por que vocês estão fazendo esse grande mal? O 8. Por que vocês me irritam com as suas obras, queimando incenso? Por que vocês querem ser eliminados? E vai falando por quê, e vai mostrando toda a maldade do povo. Olha o versículo 10, 44:10, Jeremias. Vocês não se humilharam até o dia de hoje, não me temeram, não andaram na minha lei, não têm feito os meus estatutos. E Deus, então, levanta o profeta, e o profeta vai falar com o povo, mas olha a resposta do povo. Versículo 15. Então, todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam ali em pé, uma grande multidão, e todo o povo que morava na terra do Egito, em Patros, disseram a Jeremias. Olha só, tanto eles acabaram, eles já estavam dispersos, já havia ouvido dissolação na terra de Israel, já estava todo mundo sofrendo. Eles estavam já numa terra estranha. Jeremias estava falando com eles. Eles ficaram em pé e disseram assim. Olha o 16. Não obedeceremos a palavra que você nos anunciou em nome do Senhor. Pelo contrário, faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus e ofereceremos libações como os nossos pais. Olha só. O profeta havia advertido: vocês estão sofrendo porque vocês esqueceram o Deus da aliança, vocês esqueceram quem vocês servem, e vocês estão agindo irreverentemente, estão fazendo tudo o que não é para fazer. Eu acho interessante que as mulheres aqui se levantam, erguem o queixo e dizem: é isso mesmo, nós estamos fazendo. E os nossos maridos, eles sabem de tudo. Olha só o versículo 19. E as mulheres acrescentaram: quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, será que era sem consentimento de nossos maridos que fizemos bolo para representá-la e lhe oferecemos libações? As mulheres não se curvaram. Elas disseram o seguinte: nosso marido sabia de tudo. E a gente fez com a concordância deles. E é o mais triste, sabe o que é? Porque o mesmo Jeremias disse: mulheres, vocês vão acabar depois, a aflição vai ser tanta, que vocês vão cozinhar o filho de vocês para comer, porque não vai ter comida. E em Lamentações, diz que as mulheres cozinhavam seus filhos para comer. Essas mulheres agiram com reverência ou irreverência? Irreverência. Então, a irreverência é muito mais do que você usar uma saia ou usar um batom. A irreverência é você dizer não para Deus. É dizer: eu não escuto o que o Senhor está falando. É o meu corpo, é as minhas regras. É o meu jeito de viver. Isso é ser irreverente. Lembra, Nadab e Abiú? Eles não fizeram aquilo que o Senhor havia determinado. Reverência. Uma mulher reverente é uma mulher que obedece a palavra do Senhor, porque ela teve o coração transformado e ela diz: sim, Senhor. Sim, Senhor, mesmo não entendendo, eu vou obedecê-lo. Sim, Senhor, o Senhor é o meu Deus. Aquelas mulheres, você pode estar falando: mas eu não queimo incenso ali no cemitério. Eu não vou no cemitério. Eu não vou fazer um despacho ali no cemitério. Mas a gente é muito parecida com aquelas mulheres. Porque o pecado, ele está tão impregnado, está tão na nossa respiração, que a gente acaba fazendo aquilo que Deus nunca mandou a gente fazer. Quer ver os nossos dias? Tito, volta lá para Tito.
Lembra da igreja de Tito aqui? Estava uma bagunça? Cada um fazia o que queria? E aí no versículo 1:5, Tito tem que levantar presbíteros, homens, pastores, para colocar em ordem a confusão da igreja. E é muito claro a palavra do Senhor. Não existe pastoras. Existem pastor. Raquel, você fala, mas Raquel foi pastora. Ela foi pastora de bicho, ovelhinha. E eu não quero ser pastor de ovelha, porque eu não tenho muito trato. Débora não foi sacerdotisa, ela foi uma juíza, tá? Então não existe. Mas, o que a gente faz na nossa época? Lembra, a gente não queima incenso, mas a gente fala, meu corpo, minhas regras. Não existe pastora. E o que a gente faz? Mas Paulo é tão machista. Claro, em Cristo, até Caleu, em Cristo não existe homem, mulher, escravo ou livre, judeu ou gentil. É isso, né? Eu acho que é, né? Pega esse versículo e fala, irmã Simone, está tudo errado. Hoje em dia, Deus usa todo mundo. E aí, o que eu fico escutando? A minha igreja não tem pastora, mas os meus podcasts são de pastoras. Ela fala tão bem. Nossa. A hora que ela fala daquele negocinho no meu coração. A gente está sendo reverente ou irreverente? Irreverente. Por quê? Porque a reverência é você ouvir a palavra do Senhor e você obedecer a palavra do Senhor. Quer ver? Provérbios diz o seguinte: a mãe e o pai que não corrige o seu filho, odeia o seu filho. Provérbios diz isso. Se você não repreende o seu filho, você odeia o seu filho. O que o mundo diz hoje para nós mães? Imagina, Simone, eu vou castigar o meu filho? Eu amo o meu filho. Você estudou pedagogia? Você estudou psicologia? Porque eles estudaram. Então eu vou seguir eles. Dentro da igreja. A gente está sendo reverente ou irreverente? Irreverente. Quando eu falo de disciplina, não estou falando, gente, abre aspas, eu não estou falando de você botar o seu filho numa cruz e espancá-lo até a morte. Eu estou falando da disciplina do Senhor, bíblica, que é totalmente diferente do que nós somos acusados aí. Tá bom? Fecha aspas, né? Outra coisa, 1 Timóteo 2 diz que a mulher deve ser exemplo de santidade na sua maneira de vestir, de falar, de tudo. Como é que nós vivemos hoje, as mulheres? Agora eu vou para a mini saia do estoque. Agora eu vou para a mini saia. A gente deve ser exemplo de vestir e de falar. Hoje, o que a gente faz? A gente coloca uma foto na internet e a gente coloca um versículo, até aqui o Senhor me ajudou. Nós somos reverentes ou irreverentes? Nós somos templos do Espírito Santo. 1 Pedro 3 diz que nós, mulheres, devemos ter um coração manso e humilde, gentil, porque confiamos no Senhor. E aí, a 1 Pedro é uma situação muito difícil ali, porque as mulheres, elas são casadas com homens não crentes. Você acha que era uma vida confortável? Naquela época? Se hoje não é, imagina naquela época da perseguição. Elas estavam perdendo seus filhos. Os maridos estavam mandando embora. E o Senhor diz, mulheres, o que é agradável ao Senhor não é o seu jeito de vestir, sua escova. Não, é que se você tem um coração manso e gentil. É um coração que confia que mesmo se o dia está muito ensolarado, como é o meu caso, ou se o dia está muito cinzento, como é o de vocês, o Senhor continua no alto e sublime trono, tomando conta de tudo. E aí eu não vou me afundar na depressão e no divã de uma psicóloga, mas eu vou para os pés do meu Senhor que sabe todas as coisas. Isso é ser uma mulher reverente. Percebe? A irreverência, ela é muito mais do que uma coisa externa, gente. A irreverência está aqui, ó. A reverência está aqui, no nosso coração. Ser reverente é ouvir a palavra do Senhor, é obedecer os mandamentos do Senhor. Mas se você, como eu, já está desesperada, quem consegue?
Não. Por isso que eu digo para você que a reverência é o meu calcanhar de Aquiles. Todo dia eu falo, Senhor, só por hoje, porque hoje eu não fui reverente. Hoje eu fui muito irreverente. Mas, graças a Deus, vamos lá para Romanos 5. Meninas, eu acho que o ar-condicionado desligou. Vocês podem abrir as janelas? Aqui, por favor, e a porta. Eu não estou sendo muito reverente. Não, estou sim. Pode. Romanos 5. Lembra Nadab e Abiú? Eles foram mortos porque foram irreverentes, porque eles não obedeceram à palavra do Senhor. Quem já foi morta essa semana e teve que ser ressuscitada? Ninguém, está todo mundo viva. Está todo mundo, não, Dani, você está bem vivinha. Todas estamos vivas. Então, por que Deus mudou? Deus deixou de ser santo, santo, santo? A diferença é aqui, ó, Romanos 5. Justificados, pois, mediante a fé em Deus, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Por isso que Tito 2 só funciona com aquelas que tiveram o coração transformado. Você nunca vai ser reverente se você não teve o coração transformado por Jesus. Você pode ter um comportamento dito pela sociedade que parece que, nossa, como essa menina se comporta bem, mas ninguém vê o seu coração. Mas Jesus, por conta do sacrifício dele, você pode chegar por ele e dizer assim, Senhor, eu sou muito irreverente. Eu tenho dificuldade de obedecer os seus mandamentos. Eu tenho dificuldade de fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Mas, por favor, Senhor, por conta do teu sacrifício na cruz, o Senhor me salvou. E quando Deus vê a minha irreverência, Ele não me fulmina na hora, porque é o sangue de Jesus que está sobre mim. É o sangue de Jesus. E por isso, meninas, todos os dias, Senhor, me ajuda a ser reverente. Por isso que as mulheres mais velhas têm condições de serem mulheres reverentes. Porque Jesus nos salvou. E as mais novas aqui, elas não vão ser reverentes. Elas têm muita dificuldade. Pisa no calo da Cate. Ela é nova. Ela vai ter muita dificuldade de se controlar, porque ela é nova ainda. Eloá, então, o que a gente faz com Eloá? Mas se pisarem no meu calo, sabe o que a palavra do Senhor requer de mim? Simone, aguenta, anda mais uma milha, porque você está vivendo separada para o Senhor. Você vive para o Senhor. Tudo que você faz, tudo que você fala é para Ele. E o que a palavra diz quando alguém pisa no nosso calo? Vai lá e dá um bofete? Não. Ora por ele. Gente, não tem coisa mais difícil. Ora por ele. E aí Deus requer então das nós mais velhas a sermos exemplos para as mais novas. Aí o que acontece com as mais velhas? Elas vão e samba, roda a baiana. Que eu não levo desaforo para casa. Mulher tem 100 anos e está falando isso. Eu não levo desaforo para casa. Aí as mais novas falam, olha, se ela que tem 100 anos não deu conta, então eu desisti. Eu vou desistir. Mulheres mais velhas, nós que tivemos o coração transformado por Jesus, sejamos reverentes. Sabe qual é o grande problema nosso? Que a gente vive numa dicotomia entre o sagrado e o profano. Eu vim para a igreja, então eu vou botar um vestido bem grande, porque eu estou no sagrado. Eu estou no sagrado. O problema é que tem gente que nem liga para o sagrado, vem no profano para dentro da igreja mesmo, e a roupa parece que foi vestida a vácuo, né? Mas a gente vive isso. No sagrado eu não vou falar mal da Priscila. Aqui na igreja eu não falo mal da Pri. Mas quando eu chego lá em casa, aí Nelson vai perguntar assim, amor, como foi? Ai, amor, foi bem, mas, a Priscila, eu não aguento olhar para a cara dela, bem na minha frente sentou. Minha frente, ela olha para mim, ela me irrita, eu quero matar ela. Mas não tem problema, porque eu não estou mais no sagrado. Gente, lembra dos sacerdotes? Eles viviam isso, sagrado e profano? Não, tudo era sagrado, porque a vida deles foi separada para o Senhor.
E é assim a nossa vida. Mulheres, fomos separadas para o Senhor. Tudo é sagrado. Tudo é para nosso Senhor Jesus. Não importa se eu estou lavando a roupa, se eu estou numa reunião da CPFL, se eu estou trocando, a Samira agora está sendo bombardeada com coisas porque ela ganhou o bebê. Samira, deixa para outra pessoa. Samira, isso aí é serviço para babá da creche. Ela está sendo bombardeada por isso. Não, o que a Samira está fazendo agora com a Sarinha é muito sagrado. É tão sagrado quanto nós aqui. Porque ela foi separada para o Senhor. E nós somos bombardeadas o tempo todo. Não é não. Sagrado é você sagrado é só no domingo. Você vem no domingo, que vai dar bom. Na segunda-feira, quando você vai para sei lá para onde, aquilo lá você faz do jeito que você quiser. E a gente precisa lembrar que uma mulher reverente ouve os ensinamentos da palavra e coloca em prática o que aprendeu. O coração dela foi transformado. E agora tudo que ela faz, ouve e fala é para o rei. Então a gente não vive mais nessa loucura de profano e sagrado. Isso daí, é para quem não é crente. Isso daí é para os velórios que eu vou com o Nelson, de quem não é crente. Tá uma bagunça. Os velórios são assim, é muito engraçado. Tá todo mundo conversando. Quando o Nelson vai lá para frente, e ele é assim, sério, né? Aí ele faz assim, Eu já sei que é tudo igual. Ele faz assim, começa assim, Quem está de boné, tira o boné. Quem está com as calças meia, arruma as calças, arruma as blusas, faz assim, as mulheres. Levanta o decote. Por quê? Porque o pastor chegou. Agora é sagrado. O Nelson fala amém. O povo do mundo, tudo bem. Mas nós não. Tudo que fazemos é para o sagrado. É para o Senhor. E nós, mais velhas, somos chamadas a sermos exemplo disso. E Paulo, vamos voltar lá para Tito, ele dá exemplo muito, muito prático do que é ser reverente. Lembra que a gente está entendendo o que é ser reverência? O que é ser reverente? Então, uma mulher reverente é aquela que ouve a palavra do Senhor e coloca em prática a palavra do Senhor. E não é mais meu corpo, minhas regras, mas sim, Senhor, o meu corpo é do Senhor e as regras são do Senhor. E eu vou fazer aquilo que o Senhor determina que eu faço. Essa é ser uma mulher reverente. E aí, Paulo dá uma muito prática aqui sobre a reverência, ele aplica muito praticamente. Olha, as mulheres são reverentes, as mais velhas. Por quê? Porque as mulheres são reverentes, elas não vão ser, olha lá o versículo 3, fofoqueira, elas não são escravas de nada, que é do vinho, e elas ensinam o que é bom. São mestras do bem. Então, se você não decorou nada, decore isso. A reverência é fazer aquilo que o Senhor, ouvir a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor. E essa prática eu não sou fofoqueira, eu não sou escrava de nada e eu ensino o que é bom. E aí, eu gosto muito, eu fico muito aterrorizada, na verdade, da palavra que caluniadoras, a de vocês também está caluniadoras? Porque a palavra caluniadoras aqui, vocês já ouviram, mas eu já ouvi centenas de vezes, e eu preciso ouvir, eu acho que mais vezes, e eu coloquei na porta do meu guarda-roupa, é isso. Não, Simone, não seja caluniadora. Não seja diabo. A palavra não seja diabolos. Não seja diabo. O que o diabo faz? O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele destrói a vida das pessoas. O que a fofoqueira faz? Destrói a vida das pessoas. E aí, Paulo está dizendo, mulher mais velha, não seja diabo. Não seja usada pelo diabo. Não destrua a vida das pessoas. Volta para Timóteo. A gente viu das mulherzinhas. Eu não esqueci onde que está. Alguém lembra onde que está? É o 2ª, né? Isso. 2 Timóteo 3:6.
Pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todos os tipos de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Lembra que as mulheres da igreja de Éfeso estavam fazendo? Ouvindo falsas doutrinas e espalhando as falsas doutrinas, sendo usadas por Satanás para destruir a igreja do Senhor. Quantas vezes nós, mulheres, e aqui eu não estou falando para as mulheres fora da igreja, porque elas já são filhas do diabo. Elas não são usadas, porque elas são filhas. Falando para nós, quantas vezes. Lembra de que a gente estudou em Atos, Ananias e Safira? Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Quantas vezes a gente deixa Satanás encher o nosso coração? E a gente vai e despeja no outro e destrói a vida da terceira. A gente nunca destrói a nossa vida. Alguém já destruiu a sua vida? Não, a gente destrói a vida da minha amiga. Porque a minha amiga é terrível. Nossa, essa advogada, gente, ela começou a fazer um curso agora. Para que isso? Ah, necessidade. Aí eu vou, Cleide, eu não quero falar nada para você não, mas eu vi o stories da amiga. Começou a fazer um cursinho lá. Eu nunca vou para a Cleide e falar, Cleide, amiga, vamos orar. Fulana feia está fazendo uma pós, que legal, tal, vamos orar por ela. Amigas, mulheres mais velhas, eu e você, nós não podemos ser diabos. E todas as vezes que a gente está destruindo a vida, falando mal da vida de uma outra pessoa, a gente está sendo usada por Satanás. E não tem pra onde correr, é isso mesmo. Continua, mulheres mais velhas, não sejam caluniadoras, diabos, e nem escravizadas a muito vinho. Aqui as mulheres, com certeza, além de faladeiras, elas estavam falando demais, elas também entornavam caldo. Gostavam de um vinho. E o versículo 12 fica muito claro, né? Elas são comilões, feras terríveis aqui. Imagina a PIB de Creta, gente. Como era a PIB de Creta? Era tranquila, tranquila. E aí Paulo exorta Tito. Tito ensina essa doutrina às mulheres mais velhas. Porque elas precisam ensinar as mais novas a não serem escravas de nada. Porque elas já foram compradas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E você pode estar falando, eu não sou escrava do vinho. Eu também não. Não é uma coisa que eu luto. Eu não oro todo dia para não entornar. Não oro. Não é uma coisa que eu oro. Mas eu oro todo dia por outras coisas. Por outras coisas. E sou escrava de outras coisas. E pense aí, o que tem te dominado o coração? Ai, tantos vícios. Eu estava conversando com uma amiga agora, e a gente estava falando o número de meninas, eu já falei isso daqui, que estão lutando com a pornografia feminina. Que era um pecado, que a gente dizia, era só de homem. Ai, a gente nem estudava. No seminário eu não estudei sobre isso, gente. E agora eu estou tendo que estudar. Porque estou tendo que lidar com essas coisas. Pensa no vício. Eu tenho uma amiga, vocês sabem que eu tenho amiga da amiga da amiga. Que ela está lutando, que ela acha que ninguém ama ela. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém não sei o quê, ninguém não sei o quê. E aí, a gente trabalhando o amor de Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido na cruz. E ela diz para mim, mas se... Eu entendo que Jesus morreu por mim, mas eu queria o amor das meninas também. E ela está lutando com isso. E pensa, gente, comida, vícios, sei lá, todos os vícios. Vê o Tito 3:3. Olha o que Tito vai falar para essas mulheres que estavam sendo escravizadas. Tito 3:3. Pois nós também, agora, está escrito agora? No passado, éramos insensatas, desobedientes, desgarradas, agora escravas de todo tipo de paixões e prazeres. Tito está dizendo para nós, mulheres mais velhas, quando vocês ainda não tinham o coração transformado por Jesus, vocês eram escravas das suas emoções, eram escravas do seu medo, eram escravas dos seus vícios, das suas bebidas, o que for.
Mas agora, vocês tiveram um coração transformados por Cristo, vivam de maneira reverente. Vocês não são mais escravas do diabo. Olha que especial. E a gente vive escrava de nós mesmas, das nossas emoções, das nossas tristezas. A gente gosta de uma bad. A gente gosta de ficar na sofrência, escutando sertanejo, naquele sofrimento. Tito diz para as mais velhas, vivam de maneira reverente. Tudo que vocês são, fazem e falam é para a glória do Senhor. E vocês não têm um Deus que deixou vocês à mercê de qualquer coisa. Vocês têm um Deus santo que olha do céu e vê todos os moradores da terra. E da sua morada ele observa. Para o quê? Para dar força no dia do cansaço. E dar vida para aquela que não tem vigor. É esse o Deus que nós servimos. E aí Tito continua. Vocês não devem ser escravas do vinho, vocês não devem ser fofoqueiras, e vocês precisam ser mestras do bem. Vocês são capazes de ensinar o que é bom. Deus chama a mim e as mais velhas aqui a ensinarem a palavra de Deus a outras. Lembra que a gente estudou quem é que ensinar as mais novas? Tito que ia ensinar? As mais velhas. Se nós temos hoje essa bagunça de mulheres na igreja, é por conta do pecado das mais velhas. E por consequente do pastor. O pastor ensina a sã doutrina às mais velhas, e as mais velhas ensinam as mais novas. E as mais novinhas ensinam as mais novinhas ainda. E aí a gente vive nesse ciclo. E ensinar o quê? O que a gente vai ensinar? O que é bom? Olha o versículo 14 do capítulo 2. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo, mulheres exclusivamente suas, dedicadas à prática das boas obras. A gente, às vezes, acha que boas obras é dar a moedinha no sinal. E hoje em dia está até perigoso. Eu fico apavorada, eu levanto os vidros. Se vier alguém, bate no meu vidro. Boas obras aqui em Tito. Essas qualidades e esse caráter aqui da mulher. Olha quais são as boas obras aqui em Tito. Volta para Tito 2. Respeitáveis, sensatas, sadias na fé, reverentes, não fofoqueiras, não dadas ao vinho, que amem o marido e os filhos, serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, submissas ao seu marido. Quando as mulheres mais velhas entendem que tudo o que elas fazem é para o Senhor, é sagrado, então a vida delas é dedicada ao Senhor. E elas vão ensinar para as mais novas que vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu vou contar de novo. Quando eu era novinha, eu queria muito ir para o seminário. E minha vida inteira, então, foi, quando eu tiver 18 anos, eu vou para o seminário. A minha vida toda. E aí chegou tão sonhada assembleia, que a igreja ia deliberar se eu ia ou não para o seminário. Eu me lembro até hoje, foi a assembleia de setembro, mais ou menos setembro, outubro, porque eu fazia aniversário em janeiro e o seminário começava em fevereiro. E aí, um pouquinho antes da assembleia, eu estava muito ansiosa. E a líder uma das líderes, não foi a líder, uma das líderes da MCA, que é a antiga MCA, que é a União de Mulheres, me chamou para tomar um cafezinho na casa dela. E ela disse, Simoninha, antes eles me chamavam de Simoninha, porque eu era muito pequenininha. Ainda sou, né? Ainda sou. Simoninha, é o seguinte, eu tenho um conselho para dar para você. Amanhã, ou essa semana, vai ter assembleia. E eu gostaria que você repensasse. Pelo seguinte, você está entrando num caminho sem volta. Só tem duas posições para você se você ir para o seminário. Ou você vai morrer solteira, ou você vai ser esposa de pastor. E as duas são terríveis. E eu olhando assim para ela, né? Porque eu zoião. A minha vida inteira eu quis ser isso e ela me chamou para dizer que eram coisas terríveis. E eu vou te dizer por quê. Eu sei que Deus te chamou, é visível, a gente vê que Deus chamou você. Mas, Simoninha, você já pensou a vida inteira lavar a roupa e não ter uma empregada? Você já pensou a vida toda,
o salário do teu marido ficar na assembleia e todo mundo saber quanto você ganha? Você já pensou que se você trocar de carro, tem gente que vai dizer que você enricou, e tem gente que vai dizer, e se você não trocar, tem gente que vai dizer que você não sabe lidar com o seu dinheiro? O pior, você já pensou que você vai voltar velha aqui para a igreja, sem marido, sem casa, cacarequenta, e ninguém vai te querer? Eu estou dizendo isso porque eu gosto de você. E ela gostava de verdade, gente. De verdade ela gostava. E de verdade ela era crente. Mas ela estava me ensinando o que é bom? Ela estava sendo uma mulher reverente? Era uma mulher que trabalhava muito na igreja, de segunda a segunda. É verdade que o salário do meu marido aparece todo mês. É verdade que todo mundo sabe quanto a gente ganha. É verdade que eu não tenho empregada. É verdade muitas coisas. Mas é mentira tudo o que ela quis dizer, a intenção do coração. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço é sagrado, é para o Senhor. Tudo que eu faço é para o Senhor. Quando eu estou passando a camisa do Nelson para vir pregar aqui, é sagrado, porque é para o Senhor. É o que o Senhor pediu para mim fazer. Quando eu estou fazendo um cafezinho lá em casa para receber alguém e tem uma pilha de papel higiênico, eu preciso parar com isso, em vez de comprar papel higiênico, comprar lenços que fica mais chique, é para o Senhor. Que a gente vai chorar junta, é para o Senhor. E aquela mulher deveria estar dizendo para mim, sim, serve ao Senhor, independente se você vai ter marido, não vai ter marido, vai ter casa, não vai ter casa, porque a sua vida não é aqui, e tudo que você faz é para o Senhor. Olha como é importante ter mulheres reverentes na igreja. Sabe que foi a benção? Porque eu era irreverente. Aí tudo que ela falou, eu não queria nem saber. Ah, essa mulher é doida. Foi assim que eu saí. Porque eu era irreverente. Jovem é irreverente. Eu não quero nem saber. E eu falava assim, ser marido com marido, eu vou. Gente, eu queria ir para a África. Se eu estivesse na África hoje, gente, vocês que me conhecem, eu estava surtando. Deus conhecia meu coração. E eu fui. Eu não queria saber se era Deus. Eu sabia que eu queria ir. E eu peço ao Senhor que não me permita ser uma mulher irreverente. Essa mulher não estava me ensinando o que é bom. Então, como é que eu posso vencer diante de uma sociedade que é secularizada, que me ensina todos os dias que a irreverência é legal e que o bom mesmo é você ganhar dinheiro aqui na terra e fazer seu tesouro aqui na terra? Meninas, vão para a faculdade, ganham muito dinheiro, porque o importante é aqui na terra. Casem com qualquer pessoa, porque o importante é casar. Não importa. Ser solteira, imagina. Ou fique solteira, porque solteira é melhor. É isso que a sociedade fala para a gente, não é? Como que a gente vence isso, então? Como é que eu posso não ser escrava das minhas emoções? Como é que eu posso não ser escrava dos meus pensamentos? A ensinar o que é bom? Sabe como? De joelhos. A gente precisa estar de joelhos. Vamos lá para a gente ir terminando o 2:11. E vocês precisam se lembrar desse texto. Porque a graça de Deus, Tito 2:11, se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas. Aqui em Tito, o que é impiedade e paixões mundanas? Viver de modo irreverente. Ou não podemos ser preguiçosas, mentirosas, animais terríveis, comilonas. É isso daqui. Quem é que nos ensina a viver neste mundo de maneira sensata, justa e piedosa? A graça do Senhor. É de joelhos. Olha o versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mulheres, um povo, mulheres exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras. Como é que a gente ganha essa guerra contra o mundo? De joelhos. Senhor, eu não consigo. Mas o Senhor morreu por mim. E o Senhor é meu campeão. De joelhos eu consigo. É o Senhor que luta por nós. É a graça do Senhor que nos salvou. É a graça que continua nos salvando. Por isso que nós temos Jesus. Ele morreu por nós.
Nós estávamos mortas em nossos delitos e pecados. Jesus transformou o nosso coração. Por isso que não adianta você falar para uma mulher que não foi transformada, você tem que ser boa dona de casa. Ela, oi? Vai você limpar minha casa. Ela não foi transformada por Jesus. Ela vai viver a vida dela do jeito que ela vai querer. Não ouvindo a palavra do Senhor. Não sei se vocês conhecem esse livro, é muito legal, eu indico vocês lerem, chama Eva no Exílio. E ela acaba o livro de um jeito muito especial, e eu queria ler isso para vocês. Na guerra anglo-saxônica, os exércitos faziam uma formação chamada de paredes de escudo. Os guerreiros se posicionavam lado a lado, com escudos na frente, entrelaçados em uma parede sólida que avançava sobre o inimigo. Se um homem era morto, outro entrava imediatamente para ocupar o seu lugar, porque uma brecha na parede de escudo era mortal. Se a parede se quebrasse, o inimigo teria uma rachadura na qual poderia encontrar uma cunha, deixando o exército aberto para destruição. Enquanto a parede resistisse, eles não poderiam ser derrotados. Mas você pode imaginar como a covardia pessoal seria devastadora nessa situação. Se um homem na fila se virasse e corresse, e se ele quebrasse a parede de escudos por dentro, todo o exército sofreria. Se houvesse covardia por dentro, a destruição por fora seria inevitável. Homens e mulheres receberam papéis de nosso Criador, e estamos entrelaçados juntos em uma parede de escudo, para promover o reino neste mundo. Mas muitas mulheres se cansaram de sua posição e abandonaram a parede de escudo, convencidas de que não era realmente importante estar ali. Afastaram-se para encontrar um lugar na sociedade onde pudessem ser mais apreciadas, e como resultado, nossa cultura sofreu danos terríveis. As mulheres deixaram suas posições vazias e não houve ninguém que pudesse intervir e preencher essa lacuna. Porque ninguém, nem Bruce Jenner, que deve ser alguém importante lá, pode ser um substituto para essa mulher. A parede se quebrou. O inimigo invadiu. Nossa cultura está destroçada, em caos, cheia de baixa, uma carnificina e destruição ao nosso redor. Parece inútil, mas se todas as mulheres cristãs tentassem voltar àquela parede de escudo novamente, o que aconteceria? E se pegássemos as armas que nos foram atribuídas realmente e tentássemos usá-las? Existem milhões de nós. Poderíamos fazer uma enorme diferença se decidíssemos simplesmente ser obedientes. E aqui, palavras minhas, poderíamos fazer uma enorme diferença se nós, mulheres da PIB e de outras amigas que estão ouvindo, se decidíssemos simplesmente ser reverentes. A trincheira, a ideia era uma trincheira de batalha. Eles estavam todos assim. Quando um caía, outro corria e vinha e segurava. Se deixasse a lacuna, quem gosta de filme de guerra sabe, o exército entra e mata todo mundo. Deus tem chamado nós, mulheres da PIB. Deus tem chamado as amigas que estão ouvindo agora, algumas amigas muito queridas, para estarmos lado a lado na trincheira. Quando uma cai, a outra sustenta. Deus tem chamado as mais velhas para não desistirem. Só que a nossa luta não é em pé. Não é dizendo, eu posso. A nossa luta é de joelhos. É assim que a gente ganha. Senhor, eu não posso. Senhor, só por hoje me faz uma mulher reverente. Senhor, só por hoje me ajuda a te obedecer. A ouvir a tua palavra e praticar a tua palavra, mesmo que eu não goste. Mesmo que não é isso que eu acho que é certo. A gente não deixa ninguém para trás. Que Deus use nós, mulheres da PIB, para aconselharmos outras a sermos reverentes, a vivermos a vida que Deus tem para nós, num mundo totalmente secularizado. Lembrando que tudo que a gente faz é sagrado, é para o Senhor. Se Deus te chamou, igual a Samira, que está lá cuidando das fraldas, e deve estar doida com as emoções dela, Deus chamou a Samira agora para esse momento, e é muito sagrado. Sabe, se Deus te chamou para ficar tocando piano aqui e aguentando eu que esqueço as letras, igual a Pri, que tem que sair correndo, ou dar um pane, eu esqueci tudo e não sei, todo mundo olhando para mim, será que eu estou fazendo aqui?
e a Pri vai correndo atrás de mim, é sagrado. Se Deus te chamou para orar pela sua irmã, é sagrado. Na escola, você não cola, meninas, porque o que você está fazendo lá é sagrado. Você foi separada para o Senhor. Se você vai casar, ou vai ficar solteira para as meninas, tudo que você faz é sagrado, porque o teu Deus é aquele que te recrutou, que te chamou. E não importa, casada, solteira, com filho, sem filho. O importante é que tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço é para o Senhor. E aí as minhas emoções eu entrego para Ele. E para as mais velhas a gente pergunta, eu sou uma mulher reverente? Eu entendo que tudo que eu faço, falo, é para a glória de Deus? Eu tenho discipulado outras mulheres. E o discipulado não é sentar e só ler a Bíblia. Eu tenho uma irmã aqui que eu liguei essa semana e falei, amiga, eu preciso que você me ensine a fazer um negócio. Você pode tirar um tempinho para me ensinar? Ela, claro, sim, ela é tão bondosa. Claro, sim, quando você puder, você vem aqui, eu paro tudo e a gente senta. Isso é ser uma mulher mais velha, reverente ao Senhor. E as mais novas, eu tenho como meta ser uma mulher reverente? Porque vocês vão envelhecer. E passa muito rápido, Lailinha. Lailinha, eu já estou quase meio século. E faz muito pouco tempo que eu entrei no seminário. Muito pouco tempo. Passa muito rápido. Meus sonhos e projetos são para a glória do Senhor, para me honrar o Senhor. Que Jesus nos abençoe. Que Jesus nos faça mulheres da PIB reverentes. Que quando alguém fale da gente, fale, aquela mulher serve ao Senhor. Ela é separada para o sagrado. Ela não é um diabo. Ela não é um diabo. Ela é separada para o Senhor. Pela graça do nosso Senhor Jesus. Vamos orar?